Olá pessoal, sou Franca Thaís, do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, compartilhe, só assim mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Vamos falar um pouquinho do Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunista, né, que foi publicado na, na, em fevereiro, na última semana de fevereiro, na manhã de uma última semana de fevereiro, 3.000 exemplares de 1848, fevereiro de 1848, 3.000 exemplares do Manifesto Comunista publicado em alemão e sem mostrar os seus autores. Mais tarde vai se descobrir que os autores são Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? O Manifesto Comunista ele foi publicado na rua Liverpool, número 50. Tá? E ele vai surgir justamente no momento em que está explodindo as manifestações em toda a Europa, porque a classe trabalhadora se sente traída depois da Revolução Francesa. Demorou 60 anos para a classe trabalhadora perceber que não tinha espaço do Estado burguês, tinha sido utilizada como massa de manobra para a burguesia ascender ao poder e não conquistou absolutamente nada e vão se revoltar. As revoltas de 1848 vão abalar toda a Europa. Tá? O manifesto surge nesse momento. Tá? O manifesto de Marx, ele começa, né, são 20 páginas do manifesto comunista e começa com a frase, né, um espectro ronda a Europa. É o espectro do comunismo, né? Ele assusta a Europa. Ele vai falar que todo partido de oposição ao governo sempre foi chamado de comunista. Né? Ele já tinha pensado nisso naquele momento da história. E isso acontece nos dias de hoje. Tá? Marx, esse documento, o Manifesto Comunista, ele vai ser o documento mais publicado e mais lido de todos os tempos. A não ser, ele só fica atrás da Bíblia, que é um livro religioso. Tá? O Manifesto Comunista é o livro mais publicado e mais lido de todos os tempos. Tá? Ele está questionando, né, desde a luta de classes, que há desde a Idade Antiga, de plebeus e patrícios, né, de servos e senhores feudais, né, o nascimento da burguesia nos burgos, né, a burguesia mercantilista, né, que vai aos poucos corroendo o poder feudal, né, vai se endinheirando, né, vai se tornando muito poderosa, muito rica, mas não tem acesso à aristocracia porque ela não pertence à aristocracia, tá? E ela vai assaltar esse estado aristocrático através da Revolução Francesa, quando eles tomam conta do Estado e dominam o Estado e mantêm uma política burguesa, né, de exploração da nova classe explorada, que é o proletariado. O proletariado nasce na Revolução Industrial, né, e se consolida com as três revoluções nascentes naquele momento. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Inglesa, tá? Que consolidam o poder burguês e acabam de vez com o Estado aristocrático e com os governos totalitaristas. Tá? Mas né, não há, né, um ganho para a classe trabalhadora, para os mais pobres. Eles fecham a porta para a oportunidade para as classes mais pobres, trabalhadoras, né? E tanto que elas vão se revoltar não só em 1848, como em 1871, a Guerra Civil na França, na Comuna de Paris, quando eles vão, assim como em 1848, vão ser massacrados, né, pelo poder burguês, né? Em 1871 também massacrados pelo poder burguês. E essas histórias, tanto de 1848 como de 1871,
não estão nos livros de história. E quando é abordado muito pouco do que aconteceu. Por quê? Porque a história que deve ser contada, que está nos livros, é a história da Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa. A Revolução que leva a monarquia parlamentar, né, na Inglaterra, também é uma outra revolução burguesa. E a Revolução dos Estados Unidos, que leva à independência, também é uma revolução burguesa. Por isso estão nos livros de história. As revoluções que são revoluções da classe trabalhadora, que se rebelam contra a exploração e o pauperismo, né, que existe, imposto pelo Estado burguês, né, não entram no livro de história porque isso é caso de polícia e não caso de justiça social, tá? Desse interregno também, o Manifesto Comunista, né, assim como esse livro do Frederick Engels, né, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, o Manifesto Comunista também faz uma denúncia sobre isso. Há uma perseguição, né, a associações sindicais, principalmente na França, né, a associações sindicais. Por quê? Porque eles não querem a união da classe trabalhadora, porque a união da classe trabalhadora conquista espaço de negociação com a elite burguesa. Então, eles trabalham para destruir sindicatos, e não só naquela época, né? No século XX também. No século XX, nos Estados Unidos, os sindicatos foram muito perseguidos. Por quê? Porque eles reivindicavam melhorias das condições de trabalho, tá? E nesse interregno, Marx vai ser satanizado pela burguesia, tá? Por quê? Porque ele está denunciando a exploração da burguesia sobre a classe trabalhadora. E aí ele nunca terá um emprego fixo, né? Vai viver de bicos e com a ajuda de Frederick Engels, né? Mas, né, vai deixar um vasto legado, um vasto número de publicações, né? E vários artigos jornalísticos que ele produziu, que vão se tornar livros também, tá? Hoje se estima-se que Marx e Engels publicaram mais ou menos aproximadamente de 100 a 140 obras, né? Em 35, 36 anos que ficaram juntos como parceiros, né? De produção literária, produção filosófica, produção econômica, né? E que levaram Marx a fazer um corte epistemológico na história, tá? Depois de Marx, quem gosta dele ou não, Marx mudou a história da humanidade a partir das suas publicações, tá? Ele faz um corte epistemológico na história. A história é uma coisa antes de Marx e a história depois é uma coisa depois de Marx, tá? Ela se transforma por quê? Porque Marx tem a capacidade de fazer esse corte na história e transformar a história denunciando a situação da exploração da classe trabalhadora pela burguesia industrial nascente da Revolução Industrial e que assalta o poder depois da Revolução Francesa. Tá? Então, Marx, quer queira, quer não, né, ele vai estar presente na nossa história e nas conquistas da classe trabalhadora através da união sindical, baseada em seus escritos filosóficos e econômicos, né, que dão lastro para a luta da classe trabalhadora e as conquistas dos direitos que, ora, nunca tiveram, né, até o princípio do século XX, não tinham direitos, e os direitos foram sendo conquistados pelos partidos comunistas e anarquistas, tá? Os comunistas advindo da base marxista. Então, Marx, quer queira ou quer não, ele é fundamental nas conquistas da classe trabalhadora, né, que eram escravizadas da Revolução Industrial, tá?
Essa foi a minha participação e até a próxima.